Bom dia, amados, graça e paz do Senhor Jesus, que alegria, mais um domingo na presença do Senhor. Que privilégio de estarmos aqui em uma manhã de escola bíblica, em uma semana que o Senhor nos deu. Lutas temos sim, amados, mas vamos ter os nossos corações alegres pelas vitórias, pela vida, pela saúde, pela nossa salvação e por toda a proteção, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E com esse espírito de gratidão, de alegria, nós queremos agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco. Mais uma vez, obrigada aos professores que participaram conosco na reunião da EBD, às 9 horas. Deus fortaleça cada líder da GC de Agronomia, cada professor de escola dominical, de departamento, que desça sobre nossas vidas uma unção, um renovo, para estarmos à frente dos nossos departamentos nesse momento tão especial. Amém? E é nessa certeza que esse Deus nos abençoa, nos guarda e nos protege que nós vamos estar iniciando a nossa EBD. Eu convido você já para abrir rapidinho a sua Bíblia. Abre aí, irmão, a nossa arma, a palavra do Senhor que nos alimenta, em Isaías 43, versículo 2. Versículo conhecido que nos alimenta, nos sustenta e vai aí nos dar força, fé para mais uma semana. Isaías, capítulo 43, apenas o versículo 2. Diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama, nem o fogo arderá em ti. Amém? Você crê nessa promessa? A promessa dita através de Isaías é endereçada a todo Israel de Deus. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Deus lembra ao seu povo que ele é precioso para ele. Ele o formou e o redimiu. Ele não vai abandoná-lo. Não importa que desafios ou dificuldades ele enfrente. Deus estará com o seu povo para livrá-lo e trazê-lo para segurança e vitória. Irmãos, há duas realidades reveladas na promessa do Senhor. A primeira afirma que andaremos através do fogo. Esta afirmação não é lá muito agradável, mas ela é, entretanto, realista e honesta. Séculos depois, Jesus já repetiu, quando ele diz: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições. Todas as possíveis vezes que você andar através do fogo, o poder libertador do Senhor estará protegendo você. Aleluia! Glória a Deus na sua casa, irmão. Você crê nisso? Temos, irmãos, a segunda realidade da promessa. Você não se queimará. Repita aí na sua casa. Você não se queimará. Acreditar nisso, muitas vezes, dependendo da situação, não é fácil. Porque muitas vezes somos cercados por um fogo intenso e não conseguimos ver livramento nenhum. Estamos naquele fogo tão intenso que não enxergamos o livramento. Mas, irmãos, o livramento vindo do Senhor, felizmente, não depende da nossa coragem. O livramento é o resultado do amor poderoso do Senhor. Ter o benefício desse amor depende da nossa fé. Devemos estar escudados, alicerçados nesta fé, nesse amor divino. Não paramos de andar pelo amor divino e pela nossa fé. Nós vamos atravessar esse caminho, nós vamos atravessar, estamos atravessando esse fogo, estamos atravessando essa pandemia. Mesmo através do fogo, nós vamos continuar caminhando em nome de Jesus. Deus não esquece de nós. Deus não esquece de seus filhos, independente da situação. Sabemos disso por quê?
Sabemos disso por causa da promessa, das promessas, sabemos disso pela história e sabemos disto pela fé. E é assim que nós vamos vencer, e é assim que nós estamos vencendo. Que possamos estar alicerçados nessa fé, alicerçados nessa promessa divina, que ela seja a cabeceira da nossa cama, que ela seja o nosso pão, que ela seja o nosso alimento para atravessarmos esse fogo tão difícil que domina o mundo, que domina a nossa casa, que domina muitas vezes os nossos pensamentos, que abalar a nossa fé. Mas diga nessa manhã, em nome de Jesus, eu estou atravessando pelo fogo, mas a promessa diz que você não se queimará, que o Senhor está trazendo livramento para a tua casa, para a tua vida, e que seja dificuldade espiritual, material, familiar, que em nome de Jesus, luto, possamos estar orando pelas famílias enlutadas, que haja um renovo nessa manhã, em nome de Jesus, na sua vida e na sua casa. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento, vamos estar orando, entregando essa manhã de EBD nas mãos do Senhor. Pai, agradecemos pela tua promessa. Te agradecemos que possamos andar no Senhor, temos, que estamos andando, que possamos ser fortes com o Senhor. Fortaleça a nossa fé para vencermos as dificuldades e termos um coração grato a Ti. Cada vitória tem um coração grato, Pai. Que possamos enxergar, através de todas essas tribulações, a Tua graça sobre as nossas vidas. E eu coloco cada família aqui representada pelos alunos da EBD, conectados aqui, Pai. Nesse momento, eu coloco no Teu altar. Traga nesse momento uma unção, Pai, de cura. Abençoe as famílias enlutadas, Senhor, quanto sofrimento, Pai. Senhor, tenha misericórdia, traga o consolo do Espírito Santo, Jesus. Enxugue as lágrimas, Deus. E traga, Pai, cura para a face da terra. Nos livre, Pai, dê um baixa nessa pandemia. Pai. Dê um coração dor para esse no onde pode levar, sim, o pão que é Jesus, mas levar também o pão material, Pai. Tantas pessoas passando necessidades. Abra, Pai, portas de empregos. Abençoe, Senhor, os membros de Seja Agronomia que estão passando por dificuldades nesse momento. Especificamente, oramos pelo corpo de Cristo. Cura, Pai, traz cura física, emocional, espiritual e supra todas as necessidades. E que possamos manter a chama da nossa fé acesa, Pai. Vamos passar sim, estamos passando sim pelo fogo, mas temos certeza da vitória vinda por Cristo Jesus, Senhor. Te agradecemos por essa manhã de EBD. Esteja, Senhor, com o pastor Samuel, abençoando a sua vida. Fala conosco. Que não sejamos ouvintes, Pai, que sejamos praticantes da sua palavra. Fortalece, Pai, aqueles que estão fracos na fé. Renova as suas forças, Pai, e traga aqui para o fortalecimento junto conosco, através das lives e através da IBD. E muito obrigada por tudo. Esteja com cada lar nesse momento. Abençoe as nossas vidas e nos prepare. Que o Espírito Santo esteja presente em cada lar aqui representado. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela participação de cada um, que nós possamos ter uma manhã abençoadíssima na presença de Deus, e nós vamos retomar a partir do ponto que nós paramos a semana passada, quando estávamos falando sobre a questão ainda da identidade dos crentes, e aí começamos a falar sobre misericórdia, e esse assunto nos fez lembrar, então, dos dois estágios
que os filhos de Deus têm como um processo de amadurecimento. Esses dois estágios nos fazem, então, ter a condição de entender melhor e praticar o Sermão do Monte. Falamos a semana passada que o Sermão do Monte, na concepção de muitos, é uma realidade muito distante, porque parece, então, de que Jesus propôs um ideal de que é quase que impossível de ser alcançado. Mas nós temos compartilhado de que a ideia de Jesus é exatamente começar nos fazendo entender que é necessário que cada um de nós sejamos humildes de espíritos, quebrantados, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa maior necessidade de Deus, porque isso vai proporcionar uma ação de Deus na nossa vida, que vai fazer, então, com que nós possamos entrar num nível de quebrantamento, né, de choro profético. Por isso que a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, né, os quebrantados, né, os que intercedem também por as pessoas que estão à nossa volta, que são seres humanos que, humanamente falando, eles não têm condições de viverem à altura de um padrão de identidade cristã que possa influenciar o mundo, e isso também vai nos levar a sermos, então, mansos, né, gentis, que nós não vamos estar revidando com amargura nem com violência aquelas pessoas que, de repente, se levantam contra nós sem motivo, né, algum. Também nós falamos sobre a questão de ter sede e fome de justiça. Aí falamos que essa justiça aí é a justiça legal, de sermos justificados, né, inocentados pelo próprio Deus, para que possamos ter uma nova trajetória sem sentimento de culpa e também com a possibilidade da capacitação do Espírito Santo para fazer as mesmas coisas que Jesus fez e as outras maiores. E falamos também sobre a questão, então, de sermos misericordiosos, né? E aí paramos um pouquinho naquele texto que fala que nós devemos estar orando pelos nossos inimigos, né? E então isso nos fez pensar nesses dois estágios aqui necessários que todo cristão passe, né? Porque o texto que nós optamos é aquele texto que fala sobre esse desafio aqui tão grande, de Mateus, no capítulo 5, no verso 43 ao 47, que eu vou ler aqui mais uma vez. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E a ênfase aqui, então, é de que esse nível ele não é observado na maioria dos crentes, né? A maioria dos crentes, pelo menos que eu conheço, tem dificuldade de amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. E a Bíblia coloca no próximo versículo a seguinte declaração: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, quando olhamos o texto, parece então que são poucas pessoas no contexto atual, né, que estão ligadas a igrejas evangélicas, por exemplo, que estão nesse nível, né? Mas aí nós conversamos de tem dois estágios da vida cristã, né? E aí, para vivermos o Sermão do Monte de uma forma impactante na nossa vida, nós precisamos entender esse conceito. O conceito do huios, né, que é uma palavra grega, né, que a tradução é filhos, né? Se lê huios, né? O conceito de huios, e o conceito de teknon, né? Teknon.
E aí, então, nós estaremos entendendo melhor o que esse versículo quer dizer, né? Quando ele afirma que aqueles que amam os seus inimigos, né, e ora por aqueles que perseguem, eles estão num estágio mais elevado de maturidade. E esse mais elevado de maturidade é chamado na Bíblia de ruiós, filhos maduros. E tem os teknon. O teknon seria as pessoas que aceitam a Jesus ou aquelas pessoas que já estão há algum tempo na vida cristã, mas eles não conseguem demonstrar maturidade, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. Dá para nós refletirmos nesta manhã pelas nossas atitudes, e o crivo dessas atitudes passa também por essa verdade de amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Se você está nesse nível aí de amar os inimigos e orar por aqueles que te perseguem, você pode se considerar um ruiós. Se você ainda não está nesse nível, você é teknon, né? Queria lembrar que tanto ruiós como teknon significa, na língua grega, né, filhos, né? Ruiós, filhos maduros, teknon, filhos recém-nascidos ou ainda sem maturidade, ok? Então, isso é um conceito que nós devemos ter em mente. Para você ter aqui uma ideia de como isso é colocado na Bíblia, no todo, eu separei aqui alguns versículos. Um versículo clássico que nós até já sabemos de cor é esse de João 1,12, né? Que quando nós queremos compartilhar o evangelho com alguém, geralmente esse versículo é recorrente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Aí a palavra que aparecem aí, né, é teknon, né? Que seria deu-lhe o poder de serem feitos bebês, filhos pequenos, que precisam de cuidados, a saber os que creem no seu nome. Essa é a porta de entrada para nós termos comunhão com Deus e crescermos também na graça e no conhecimento de Jesus. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus temos que passar por esse processo. É a porta de entrada para a salvação, né? Nós nos tornamos filhos teknon quando aceitamos a Jesus como Salvador, né? Mas aí o teknon, né, que pode ser traduzido como filhinhos, aparece muito lá na primeira carta de João, né? É uma pessoa ainda completamente de cuidados de terceiros, né? Precisa de discipulado, de atenção. É uma criança espiritual, a ideia é essa. Então, uma pessoa que tem pouco tempo no Evangelho, é completamente normal que ela esteja nesse estágio. Agora, uma pessoa que já tem um certo tempo no Evangelho, né, ela deve demonstrar um nível de maturidade. E aí Jesus coloca que um dos níveis de maturidade dessa pessoa é de que ela aprende a amar os seus inimigos e orar por aqueles que o perseguem, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar entendendo, né? Então, uma pessoa quando aceita Jesus como Salvador, ela é teknon, né? Se ela ainda não tem maturidade espiritual suficiente, né, para viver nesse nível, por exemplo, de amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem, então ele continua o teknon, ok? E aí, entre outras características, há também a questão da necessidade do amadurecimento. Quando há evidências desse amadurecimento, aí então a palavra para filhos é mudada, né? Por exemplo, num texto também usado para nós entendermos esses dois estágios, nós encontramos Romanos 8,14, né, quando diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Talvez até hoje você pensava de que essa palavra aqui era dita para todas as pessoas que têm Jesus como Salvador, mas esse guiados aqui é conduzido pela mão,
é conduzido de uma forma sobrenatural, é conduzido de uma forma específica, demonstra comunhão. A palavra filhos aqui é ruiós, então vai dizer que esse nível aqui de ser liderado pelo Espírito Santo já seria já para os filhos maduros, né? Há também aquele outro texto clássico também de Atos, no capítulo 2, no verso 17 e 18, que fala: filhos e vossas filhas profetizarão. Então, ali deve ser entendido vossos filhos maduros e as vossas filhas maduras, vossos filhos prontos para serem usados, vossas filhas prontas para serem usadas, profetizarão. Naquele texto não está dizendo que qualquer pessoa que se diz crente tem condição de profetizar. Ali está dizendo que essa descida do Espírito Santo, os capacitando de uma forma sobrenatural, né, já seria uma marca desse revestimento em cima de pessoas maduras, né? E a palavra que aparece lá não é teknon, é ruiós, né? E aí, então, cabe a nós estarmos entendendo, então, de que o filho ruiós, né? E aí, é esse filho, então, que tem condições de absorver mais e viver as verdades do Sermão do Monte, né? E aí, volto a dizer aqui o Mateus 5, 44, 45, quando diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Amar os inimigos aqui, o amor a agape, né? Nós falamos já a semana passada, que é aquela predisposição de fazer o que é necessário para aquela pessoa, se tiver ao seu alcance, se Deus também te chama para aquela tarefa, né? E orar aqui por aqueles que vos perseguem, para que aquela pessoa de verdade seja transformada, né? Não é orar para que aquela pessoa morra, para que aquela pessoa possa ter situações desagradáveis no transcorrer da vida porque ela mexeu contigo, mas é orar por transformação daquela pessoa a nível de que ela também venha se converter, venha se transformar de verdade, né, e que possa viver uma nova realidade de vida. Não é aquela oração feiticeira que muitos crentes ainda na prática de alguns textos do Antigo Testamento gostam de colocar em prática, né? Que aquela pessoa morra, que a esposa daquela pessoa fica viúva, que os filhos fiquem desamparados, porque ele mexeu com o servo do Deus Altíssimo, né? Tem alguns personagens até gospel que gosta de usar esse tipo de oração para que haja um reconhecimento de que eles são mais ungidos, né? E vai dizer, quem se levantar contra mim vai cair, vai morrer, que não sei das quantas e tal. Não é esse tipo de oração que está falando aqui. E até está dizendo que no Novo Testamento, esse tipo de oração, ele não é feito por filhos ruiós, né? Uma coisa interessante é de que os filhos maduros, né, eles têm essa condição, então, de tanto de ação quanto de reflexão, né, de uma forma assim mais extraordinária. Parece até que aquilo ali não é coisa de ser humano, né? Então, se você percebe essas características em alguns crentes que você conhece, é porque essa pessoa não é mais um teknon, ele é um filho ruiós, que significa filho maduro, adulto, pronto para ser usado, né? Está no caminho da estatura do varão perfeito, como diz lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, né? Então, é bom para você refletir hoje, né? Em que estágio você está? Teknon, todos nós somos, né? Mas nós precisamos chegar no estágio do ruiós. Então, na nossa tradução bíblica, tudo aparece como filhos, mas na Bíblia existe essa distinção, né? Coloca alguém que tem uma ação, reflexão, de uma forma mais sobrenatural, mais impactante, capacidade de perdoar, de orar pelos
que perseguem, de amar os inimigos, né? De não estar revidando com amargura, né? De ter uma palavra certa no momento certo. Então, essa pessoa é considerada ruiós. Então, nós podemos dizer que o Sermão do Monte, ele é desfrutado pelos ruiós, né? Pelos filhos e filhas maduras, que conseguem estar chegando a esse estágio porque desenvolve a sua salvação com temor e tremor, né? Então, não é nem a questão de tempo, é a questão de demonstração prática daquilo de que o Evangelho diz, né? Então, essas são as diferenças. O Juninho, a semana passada, pediu, então, que essas palavras fossem escritas. Então, elas são escritas assim, né? Aqui em cima, ela está no grego, téknon, né? Que são os filhos novos convertidos, né? E ruiós, que seria os filhos maduros. Interessante, Jesus, ele é chamado de filho de Deus. Até quando ele é recém-nascido, ele é sempre chamado de ruiós. Jesus nunca é chamado de téknon, né? Porque Jesus é o filho pronto para ser usado em qualquer circunstância, ok? Então, eu só estou aqui cumprindo uma promessa da semana passada, que o Juninho pediu para que nós estivéssemos demonstrando aqui, através da escrita, né? Essas duas palavras, que revelam os dois estágios dos filhos e das filhas de Deus, né? Começamos como téknon, precisamos terminar nossa carreira cristã como ruiós, né? Porque isso vai nos permitir a deixar um legado, né? Fazer com que as pessoas tenham cada um de nós como referência. Aí, por isso que o apóstolo Paulo vai falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E aí, para você ser um imitador de Paulo e de Cristo, você tem que ser um filho ruiós. Alguma consideração, Miliana, até aí? Pergunta? Sim, tem uma consideração da irmã Rosa Eugênio. Ela disse que está nessa batalha, né, dessa mudança aí de estágio. Estágio. Libertação, cura, proteção, cuidado, clamado, toda sorte de bênção na vida da pessoa que mais lhe causou dor. Que ela só vai parar depois que Deus mudar esse sentimento de dor. Ok. Então, é verdade, esse é o processo. Mas ser ruiós é mais do que a gente aprender, por exemplo, a perdoar. Aprender a perdoar é uma grande demonstração prática de que nós somos ruiós, né? Mas tem a questão de ser guiado, de ser liderado pelo Espírito Santo, né? Que é Romanos 8,14, né? A questão também de você falar de forma inspirada, no momento certo para as pessoas, né? Que é Atos capítulo 2, verso 17 e 18, quando vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos maduros e vossas filhas maduras. Até é um sinal bom para nós, para que nós não possamos ficar impressionados com qualquer profecia, né? A profecia que vai realmente fazer diferença na nossa vida vai vir através dos filhos e das filhas maduras, que demonstram, né? Porque a profecia, né, deve ser o testemunho de Jesus, que demonstram vida prática, vida madura, vinda da parte de Deus. São essas pessoas, segundo Atos capítulo 2, verso 17 e 18, que recebem, né, a possibilidade de trazer uma palavra profética e de edificação para a nossa vida. Então, o ruiós é filho maduro, filha madura, pronta para ser usada. O téknon seria, então, os novos convertidos e aquelas pessoas que, por alguma razão, não conseguiram desenvolver a sua salvação para um nível de maturidade, né, na busca da estatura do varão perfeito, que é o próprio Senhor Jesus, ok? Então, fica aqui a reflexão nessa manhã, né? Eu creio que você que já aceitou Jesus como Salvador, né, todos nós aqui, então, pelo menos téknon você é. A boa notícia, que não deve ser algo que deve fazer você se acomodar, é que se você é filho téknon, você já tem a entrada no céu,
né? Porque a Bíblia fala: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados tecnon, de Deus, filhinhos de Deus, né? Mas só que se você viver nesse nível aqui, você não vai ter muita condição de prevalecer na batalha espiritual, né? Porque você vai ter dificuldade de discernir a voz do Espírito Santo, de ser liderada por ele, né? E você também vai ser uma pessoa que não vai deixar necessariamente o legado, vai ter sempre um conflito dentro de si sobre aquele negócio de que, assim, o bem que eu quero eu não faço, aquele negócio lá de Romanos no capítulo 7, né? Aí quando você chega no capítulo 8, aí você já entrou num nível de maior maturidade, mas, né, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do Espírito da morte. A gente pode viver, então, uma vida sem temor, né? Uma vida de paz, uma vida também de ministração, né? Uma vida também de unção, onde a nossa fé está diretamente ligada também às nossas ações ministeriais, né? E aí, para isso, você precisa ser um filho ruiós. Fica aqui até a pergunta para a nossa reflexão pessoal primeiro, a gente está avaliando. Eu sou ainda tecnon, eu já estou no caminho do ruiós. A Rose, ela consegue, por exemplo, fazer uma avaliação autocrítica. Ela entende de que ela está no caminho para chegar lá no ruiós, está na luta para chegar lá no ruiós, né? E é uma das formas que ela tem colocado isso como marca para essa transição, é dela orar por aquelas pessoas que de repente fizeram mal para ela, que perseguem, né? E de também estar amando, né? Fazendo aquilo que é necessário para que essas pessoas possam realmente encontrar nela o caráter e a ação de Jesus. Então, você faz essa reflexão. Você é tecnon, você é ruiós, né? E você também até fazer uma reflexão geral, porque nós estamos falando, então, da nossa própria família cristã, né? A gente avaliar também, assim, de uma forma geral. A maioria dos membros da Igreja Congregacional de Agronomia, né? Vamos falar da gente, né? Eles podem ser considerados tecnon ou ruiós, né? E aí você tem como base a questão do Sermão do Monte, né? Como retrato. Se você consegue viver à altura daquilo ali, ou se está buscando isso, né? Ou se nós estamos distantes dessa realidade, entre outras coisas que nós temos falado aqui sobre a questão da distinção de tecnon e de ruiós. Então, agora nós vamos falar sobre a outra bem-aventurança, que é limpo de coração. Aí tem uma versão, então, que diz assim: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Então, nós chamamos popularmente isso, biblicamente, de limpos de coração. A definição, então, para isso é a mente não alimentada segundo a malícia humana. Pessoa, então, limpa de coração, ela tem o propósito mental de servir a Deus e permanecer firme até o fim, né? Não é que ela seja santa, mas é uma pessoa transparente e uma pessoa que, por livre e espontânea vontade, ela decidiu resistir às tentações. Então, essa pessoa, ela tem a possibilidade de ter uma comunhão maior com Deus, porque ela tomou essa decisão. Então, nós podemos ampliar essa explicação dizendo que o limpo de coração tem motivações corretas, as ações também são motivadas por sentimentos corretos, e ela, então, tem o seu coração guardado pelo Senhor. E essa até é uma ênfase de Provérbios, capítulo 4, no verso 23, que fala que nós precisamos desesperadamente, né, prioritariamente, guardar o nosso coração. E ela, então, adquire a possibilidade de ser dirigida pelo Espírito Santo, né? Então, nós temos que fazer essa distinção. Nem todo crente consegue ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Quando nós não conseguimos ser dirigidos pelo Espírito Santo,
é porque ainda nós somos técnon, lembra lá atrás que nós conversamos um pouquinho, né? E porque também ainda não chegamos nesse estágio de sermos puros de coração, né? Então, nem todo crente ainda, infelizmente, é dirigido pelo Espírito Santo. Por isso, daquela distinção que o apóstolo Paulo faz entre crente carnal e crente espiritual, né? O crente espiritual ele consegue ser dirigido pelo Espírito Santo. E eu creio que esse é o nosso desafio, que nós estarmos trilhando esse caminho para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E também não devemos ficar a vida inteira buscando esse propósito. Tem que chegar um determinado momento na nossa vida, principalmente nós que já temos um certo tempo de vida cristã, de chegarmos nesse estágio de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Quando não há limpeza de coração, né? Quando o Espírito Santo não atua em nós, não tem liberdade para isso, né? E aí precisa-se de uma reflexão muito séria. O estudo bíblico nosso é exatamente para isso, para nos levar a essa reflexão, a esse confronto, né? A essa amorfrontação, né? De não jogar na cara de ninguém os seus defeitos, mas de nos motivar, estimular a subir de estágio, sairmos do técnico para chegarmos ao ruiós, né? E então, quando não há limpeza no nosso coração, é também quando nós andamos nas trevas e não na luz. Isso significa dizer que tem áreas na nossa vida que são encobertas, né? Que ninguém pode saber, se vier à tona vai causar um grande escândalo. Então, nós podemos ver assim um exemplo bíblico de limpos de coração, é Daniel, quando havia aquele esquema todo para impedi-lo, então, de viver uma vida cristã, uma vida, né, com Deus autêntica, ele ora com janelas abertas, né? E ele não faz aquilo para aparecer, até porque aquilo traria sérios prejuízos para ele, né? E aí ele não tinha área nenhuma na vida dele que precisava ficar lá oculta, escondida. E a Bíblia, então, fala no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao 10, da necessidade da gente adquirir, então, esse nível de transparência, né? E não é para estarmos apenas impressionando os outros, para que as pessoas possam chegar à conclusão de que nós somos melhores do que elas. Isso é uma ação natural, né? Uma ação natural que acontece porque você realmente não tem que esconder nada de ninguém, no sentido também de que as suas boas obras, elas suplantam, né, de uma forma bem interessante as suas dificuldades como ser humano, né? Todo mundo sabe que você é ser humano, todo mundo sabe que você tem os seus limites, né? Mas eles não têm a sua reputação como algo assim que precisa ser protegida, né, humanamente falando, porque a sua vida é um livro aberto e o que você transmite, então, é algo que faz com que as pessoas se sintam inspiradas. É isso que a Bíblia chama de irrepreensível, né? Um irrepreensível na Bíblia não é uma pessoa que é perfeita, mas é uma pessoa que os outros têm dificuldade de encontrar defeitos, né? Os defeitos que têm são defeitos normais de seres humanos, de limites, né? Mas não tem nada que desabone a sua conduta e você, então, acaba servindo de referencial para outras pessoas, né? Que deveria ser o padrão de todo crente. A Bíblia diz que a recompensa para quem é limpo de coração é de que eles verão a Deus, né? Então, os resultados de um coração não limpo é uma vida dupla, né? Uma hipocrisia religiosa, é uma impureza moral, é um fraco testemunho da fé e também uma consciência cauterizada, né? Então, nós precisamos também fazer uma avaliação se a nossa vida se encaixa. Tem muita gente que é membro da igreja, mas o currículo dela poderia ser expresso dessa maneira aqui. Tem uma vida dupla, uma hipocrisia religiosa, né, uma impureza moral como marca, fraco testemunho da fé, consciência cauterizada, que todo mundo conversa com essa pessoa, mas ela nunca muda, porque ela fala que não tem nada a ver, de que ela é assim mesmo,
e de que então ninguém tem nada a ver com a vida dela, que ela é crente, mas não tem sangue de barata, não sei das quantas e tal, e vai vivendo desse jeito. O resultado disso é que ela tem dificuldade de ver Deus agindo de uma forma clara, de uma forma bem específica, né? E a promessa de que quem tem o coração limpo, eles serão assistidos por Deus, né? No sentido de que receberão provisão vindo da parte de Deus. Uma das marcas é que essa pessoa é cheia do Espírito Santo e possui, então, um testemunho forte da fé, mesmo em tempos de lutas, em tempos de dificuldade. Alguma consideração, Milene? Não, pastor, ainda está na mesma, está tranquilo. Ok. Então, aí agora vem os pacificadores, né? Temos que fazer uma distinção entre manso e pacificador, ok? O manso é uma pessoa gentil, é uma pessoa que não revida ataques. O pacificador é um promotor, uma promotora da paz, ok? Então, essa pessoa pacificadora ameniza um problema causado, por exemplo, por um insensato. Entra com a palavra certa, no momento certo, né? Joga água no fogo. O pacificador, então, evita conflitos, enquanto o insensato se envolve nele. Não gera conflitos e situações desagradáveis. Esse é o pacificador, ou a pacificadora. Então, a gente precisa ter também esse cuidado de nos tornarmos pacificadores, né? Uma das bênçãos na vida de um pacificador é que ele vive com saúde, né? Porque não se desgasta com as pessoas, e se sente um instrumento de paz. O pacificador, né, não é ser besta, dentro de uma linguagem assim bem chula, nem otário, mas é ter e ser um divulgador da paz de Deus que está em seu coração. Parece-me até que algumas pessoas, de uma forma geral, têm esse tipo de característica. Um pacificador assim, muito conhecido é o Martin Luther King, né? Que era um pastor batista, inclusive. Não é isso? Mas o Gandhi, por exemplo, também, de que não professava o cristianismo, ele também traz essa característica de ser também um pacificador, né? De promover a paz, de alcançar, não é isso, a possibilidade da mudança de mentalidade de uma sociedade, inclusive. Mas se nós não estivermos nesse nível todo, pelo menos nós podemos ter essa característica dentro dos relacionamentos que Deus tem nos colocado, como na igreja, como na família, como no trabalho, né? Certamente você deve conhecer algumas pessoas que têm essa característica de serem os promotores da paz. Esses são os pacificadores, ok? E por último, para nós andarmos um pouquinho, vem aqueles que são perseguidos por causa da justiça, né? Que sofrem calúnia por causa do evangelho, ok? Isso é uma coisa que nós precisamos estar ressaltando. Tem gente que fala assim, eu sou tão perseguido, aí você precisa fazer uma avaliação por que você é tão perseguido, né? É por causa do evangelho? É porque você é crente? Ou é porque você está sempre em debate, discussões, né, querelas, e faz então com que as pessoas reajam. E aí você não se encaixa dentro dessas perseguições aqui que a Bíblia promete, então, bem-aventuranças para aquelas pessoas que as sofrem, ok? Então, assim, nós podemos dizer também de que esses perseguidos aqui são também o pessoal lá da janela 1040, né? Do pessoal que vive em regiões também em que, porque eles são evangélicos, só porque eles são cristãos, eles sofrem, então, perseguição, né? A igreja perseguida, então, está dentro desse padrão aí. E algumas pessoas também, dentro do contexto urbano que nós vivemos, também, desde que você se posicione como crente, e por isso, então, você acaba sendo perseguido.
E cada vez mais, dentro do contexto urbano que nós estamos vivendo, devido às ideologias que estão surgindo, né, essa bem-aventurança ela vai ser enfatizada, né, ela vai ser demonstrada na vida daqueles que também vivem em contextos urbanos, ok? E assim, então, nós vencemos essas características, né? Esse é o primeiro ponto do Sermão do Monte, que fala sobre a identidade, o caráter do cristão. Agora, então, ele vai passar a falar sobre a influência do cristão, né? O caráter cristão, ele quer demonstrar de que essas características aqui, se você for um ruiós de Deus, você vai demonstrar isso no transcorrer da sua vida. Não vai precisar fazer força, né, para que você possa viver nesse nível. O Espírito Santo vai te levando a você a viver nesse nível, ok? Daí a necessidade da completa dependência de Deus. Agora, ele vai falar sobre a questão da influência do crente na sociedade, que é a questão de ser sal e luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Então, a gente precisa entender o que Jesus está querendo falar aqui, né? Ele não está dizendo para nós que nós precisamos lutar para ser sal e nem lutar para ser luz. Ele está declarando que nós já somos sal e luz. E ele vai dizer que o propósito de sermos transformados em sal e luz é de que nós possamos gerar nas pessoas, na sociedade, um impacto máximo, né? Então, o nosso problema hoje não é de nós estarmos lutando para ser sal e luz. Até às vezes nós usamos uma expressão que não é biblicamente correta, quando nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser a luz do mundo. Se nós aceitamos a Jesus como Salvador, isso já é uma realidade na nossa vida. Você é sal, você é luz. Agora, qual é a qualidade de sal e qualidade de luz que você é, né? Você é uma luz incandescente ou você é uma luz de LED? Isso seria uma reflexão aqui, né? Você é um sal cisne, né? Você é um sal lebre, né? O que você é? Isso que seria a questão. A questão é que tipo de sal eu sou, que tipo de luz eu sou. Dependendo do tipo de sal e do tipo de luz que somos, aí que nós estaremos tendo as condições de gerar impacto, né, na sociedade em que nós vivemos. Então, partindo disso, né, nós precisamos estar entendendo como é que eu posso, né, ter impacto na sociedade. Eu quero dizer, então, de que nós fomos enviados ao mundo para gerar no mundo impacto máximo. Essa é a exigência de Deus. Para isso, então, nós precisamos ter um alto potencial, né? Aí isso fala do testemunho, isso fala sobre a questão que nós vimos antes, daquelas características lá das bem-aventuranças ser uma marca registrada na nossa vida. Mas também fala de nós termos uma comunicação transparente, né? Das pessoas saberem que nós somos crentes em Jesus e isso nos faz alguém diferenciado, né? Alguém que tem potencial para falar e para agir de uma forma diferente, né? E debaixo da unção de Deus, então, seremos parecidos com Jesus, aquela pessoa assim empolgante, em que as pessoas não crentes tinham uma atração de estar perto dele, mas ao mesmo tempo dele ser um tanto quanto assim alguém surpreendente, né? Então, isso são marcas que nos deve estar sendo marcas também da nossa vida, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Uma coisa que eu queria enfatizar sobre essa questão da influência é de que Deus enviou você. Como é que isso chega até o teu coração? Quando
você é desafiado pela Bíblia de que você precisa fazer diferença como sal que você é e como luz que Deus também determinou, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não diz, você está lutando para ser o sal da terra, você está lutando para ser a luz do mundo, né? E aí, então, eu separei aqui uma fórmula para causar impacto, né? Que transmite essa ideia, tanto do sal quanto também da luz. Então, a necessidade de um alto potencial, né? Esse alto potencial aqui é a capacidade de você influenciar e não ser influenciado, ok? E aí, você tendo esta possibilidade, você vai poder desenvolver relacionamento íntegro. O relacionamento íntegro significa dizer que você, nos seus contextos em que está envolvido, você tem condições de se relacionar com qualquer tipo de pessoa, né? E tem alguns crentes, então, por não ter um alto potencial, eles, então, ficam sempre na retaguarda, né? Eles ficam sempre recolhidos, né? E até eles entendem que se eles se misturarem com as outras pessoas, eles têm a grande possibilidade de caírem, né? Quando você tem um alto potencial, por isso que o primeiro ponto é você buscar um alto potencial. Aí esse alto potencial vai fazer com que você seja um sal de boa qualidade. Você vai estar apto, então, a desenvolver relacionamento íntegro, que você vai poder se relacionar com qualquer tipo de pessoa e, de vez de você ser influenciado, você vai influenciar, né? Mas esse relacionamento íntegro precisa ter uma comunicação transparente. A pessoa precisa saber que você é salvo, salva em Cristo Jesus, e que você, então, busca uma vida cheia do Espírito Santo, ok? Então, isso aqui seria, então, né, uma equação para que você possa estar se tornando alguém com potencial, desenvolvendo um relacionamento íntegro, fundamentado numa comunicação transparente. Aí você vai estar sendo um sal de boa qualidade, né, uma luz de boa qualidade. Agora, temos uma tarefa. A tarefa é evangelizar. A tarefa é falar de Jesus. E eu sei que isso é um desafio para muita gente. Tem gente que pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu posso fazer isso? É até impulsionado, mas por vergonha. Tem gente, por exemplo, que não consegue distribuir folhetos, né? Que não consegue conversar com as pessoas em todo o tempo sobre o Evangelho. E tem algumas outras pessoas que têm muita facilidade para isso. E aí, então, eu separei aqui alguns estilos de evangelização que nos ajudarão a entender como Deus nos fez, né? Tem gente que é extrovertida, tem gente que é introvertido, né? Tem gente que é direto, fala o que vem na cabeça e não consegue nem se controlar porque é uma forma como Deus o fez. Tem outras pessoas de que não gostam de confrontar muitos outros, né? E aí talvez tenha um pouco de dificuldade de ser direto para falar, por exemplo, do Evangelho para alguém, né? E temos essa marca, essa necessidade de gerarmos impacto máximo. Mas, às vezes, associando isso ao nosso temperamento, associando isso à maneira como nós fomos criados, associando isso à igreja em que nós pertencemos, fica difícil de nós estarmos definindo, né, a questão da evangelização a nível daquilo que entendemos que é o nosso encargo, aquilo que de verdade nós precisamos fazer, né? Então, vamos entender isso um pouco, como ser sal e luz, né, da maneira como Deus nos fez, ok? Para que não possamos nos sentir violentados ou envergonhados. Às vezes, então, quando você vai por um processo de evangelismo, que agora, então, precisa de muita estratégia, diferente da evangelização de alguns anos atrás, você se sente frustrado, porque os resultados são bem pequenos, né?
Aí você, então, se compara com algumas outras pessoas, por exemplo, que você enxerga neles o dom do evangelismo, e você vê uma distância muito grande, né? Às vezes, por exemplo, naquela época ainda em que as pessoas saíam distribuindo folhetos, por exemplo, aí você vai com alguém, né? Ou senão naquele grupo ali é distribuído alguns folhetos e tal, e na volta, então, no relatório, é dito, então, e aí, como é que foi? Fala assim, rapaz, eu distribuí e tal, 50 pessoas se converteram, né? E aí você está ali quietinho e fala, ai, meu Deus do céu. Quando chega na igreja e fala assim, vai ter um evangelismo no próximo domingo. Aí você se esconde no banco porque você já sabe assim, ai, meu Deus, eu não sei fazer isso direito, né? Mas eu tenho que fazer porque eu sou crente em Jesus e isso demonstra uma negligência e tal da minha parte. Mas você sabe, então, de que o aproveitamento, né, às vezes, no geral, quando envolve você, é bem pequeno. Isso traz tristeza, traz, né, às vezes até dúvida. Puxa, será que eu sou crente de verdade mesmo? Mas eu não consigo evangelizar, né? Eu não consigo fazer aquilo que a Bíblia coloca como prioridade, né? Então, a solução é que você possa ser você mesmo e você possa descobrir qual é o seu estilo pessoal de evangelização. E é nisso, então, que nós queremos agora fazer essa transição. Nós estávamos falando da identidade do cristão, agora nós estamos falando da influência do cristão, né? E você aprender a evangelizar do jeito que Deus te fez. Separei aqui alguns personagens bíblicos para que você possa se identificar ou não com eles, né? E também alguns estilos de evangelização. O primeiro estilo, que nós assim conhecemos bastante, às vezes até um incentivo para que todos possam ter esse estilo, mas a verdade é de que nem todos têm, é o estilo confrontador, né? E nós temos em Pedro essa característica. E certamente na nossa igreja nós temos algumas pessoas que são assim, né? Confrontadores. São confiantes, são audaciosos, são diretos, evitam conversa fiada e vão direto ao assunto. Têm opiniões e convicções firmes. Então, eu quero dizer que Deus fez bastantes pessoas que estão agora nos ouvindo assim. Mas esse estilo, então, quando posto para o evangelismo, essas pessoas, elas falam de Jesus, ok? Elas falam de Jesus utilizando essas características. Talvez até você tenha essas características e você usa esse estilo para tantas coisas, mas ainda não para falar de Jesus. Mas até bom, então, agora, nesse estudo aqui, que você, então, pode se auto-identificar, né? Confiante, audacioso, direto, né? Evita a conversa fiada e vai direto ao assunto, tem opiniões e convicções firmes, ok? Então, nós temos o exemplo de Pedro. Olha só o que diz João, capítulo 18, versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. Era direto, ok? Fazia o que ele achava que tinha que fazer. Talvez esse seja também o seu estilo. Aí é lógico que depois que o Espírito Santo trabalha, você então tem mais discernimento do que fazer. E também, Mateus capítulo 16, no verso 15 e 16, quando Jesus estava interrogando os discípulos, você vê também a forma direta de Pedro lá. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro era direto, ok? Audacioso, não tinha medo do que as pessoas iam pensar. Se tivesse que falar, ele falava. Tem muita gente na nossa igreja que tem esse tipo de característica. Agora, está sendo desafiado a usar isso mais para a questão do evangelismo. Assim você vai ser um sal de melhor qualidade e também uma luz de melhor qualidade, né? Também, depois do Pentecostes, já cheio do Espírito Santo, ele continua e mantém essa forma direta de confrontar, né? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam demais. Então, Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. E ele, num determinado ponto do sermão dele, ele é tão direto que ele vai dizer assim,
esses que vocês mataram, né? Deus o ressuscitou e o fez o Cristo. Então, de uma forma muito direta, ok? Então, esse é o Pedro confrontador, ok? No tempo que nós estamos vivendo hoje, nós temos anônimos e também gente famosa que tem esse tipo de estilo, né? Não vou entrar aqui no mérito da questão, se você gosta ou não, mas, assim, na Bíblia, por exemplo, nós temos João Batista, que era um confrontador, né? Raça de víboras e tal. Nos dias atuais também, nós temos, né, você que gosta de internet, por exemplo, tem, né, um pregador chamado Paul Washer, que ele tem esse estilo confrontador, né? Ele sempre, nas palavras dele, sem ele fazer força, ele está confrontando as pessoas sobre um posicionamento em relação ao Evangelho, em relação à Bíblia. Paul Washer, né? Também nós temos o Silas Malafaia aqui no Brasil, você talvez não concorde com ele, né? Não sei se você considera que se ele usa isso de uma forma positiva ou negativa, não estou entrando no mérito dessa questão, né? Até porque nós vamos ver depois aqui os cuidados que uma pessoa confrontadora precisa ter, né? Mas ele é um confrontador, ok? Só para você ter uma ideia, né? Paulo Júnior também é um outro confrontador também aqui dentro do contexto brasileiro, né? E nós não estamos entrando no mérito aqui se a gente concorda ou não, só a questão do estilo, para que você possa entender. Confrontador não aprofunda as questões, ele é direto, vai dizer, isso está certo ou está errado? Você vai perguntar por quê? É porque está certo e está errado e você precisa tomar uma decisão na sua vida. Às vezes tem pouca habilidade no trato de questões delicadas, né? Porque às vezes as pessoas precisam de um carinho, precisam de uma atenção, e o que tem um estilo confrontador tem dificuldade para isso, né? Porque também acaba tendo dificuldade para ouvir, ok? Então, esse é o estilo confrontador. Pode ser que você tenha esse estilo e hoje Deus está falando de que você pode ser um sal de qualidade, uma luz de qualidade, mesmo tendo esse estilo, ok? Miliane, tem alguma consideração até aí? Uma pergunta do Júnior, se Jonathan Edwards também era um confrontador. Jonathan Edwards era um confrontador, né? George Whitefield, né? Um confrontador, não é isso? Entre outras pessoas, assim, no transcorrer da história, nós encontramos pessoas que são confrontadoras, né? Nós podemos ver assim que o Billy Graham já não era um confrontador, ele já tinha um outro estilo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Aí nós estamos falando também de personagens que têm destaque, mas nós queremos dizer que no nosso dia a dia, né, existem muitas pessoas que têm esse tipo também de postura. Foi feito por Deus assim. Deus quer que você seja um sal de qualidade, uma luz de qualidade, mantendo esse estilo, né? Mantendo esse estilo. Depois até nós podemos fazer uma enquetezinha de nós estarmos avaliando uns aos outros assim de uma forma bíblica, até ajudando, né? Dizendo assim, fulano acho que tem um estilo confrontador, fulana tem um estilo confrontadora, né? Nós podemos chegar à conclusão assim já aqui existem algumas pessoas que têm esse estilo que está entre nós aqui, né? E aí eu vou dizer assim, o estilo não significa dizer que você é melhor ou pior, é só a forma como Deus te fez, ok? Tem vantagens, e por nós sermos seres humanos, há também desvantagens em cada estilo, ok? E além do confrontador, e você vai pensando aí que daqui a pouquinho nós vamos terminar a nossa reflexão de hoje, tentando fazer uma avaliação assim entre nós mesmos, se dentro do contexto de igreja congregacional de agronomia, nós podemos identificar alguns confrontadores, algumas confrontadoras, ok? E tem também o intelectual, né? O estilo intelectual. E é lógico de que você pode ver em algum momento no intelectual uma confrontação, mas não é a marca principal, ok? Não é a marca principal. Então nós temos agora Paulo, né, que era um intelectual, né?
Então, essa pessoa é analítica, né? Analisa os detalhes da situação, não é isso? É também pedagógico, né? Então, é lógico, geralmente questiona nas conversas. Não é assim, né? Não é desse jeito. Você não age dessa forma, você não pensa como eu penso, né? Então, geralmente, as pessoas que colocam essas expressões nas suas conversas, elas têm o estilo intelectual, né? Gosta de debater ideias, né? Atento ao que pensam e não necessariamente o que as pessoas sentem, né? Essa seria também uma característica que nem sempre é considerada positiva, mas é desse jeito que acontece. E nós podemos ver no apóstolo Paulo isso, né? Quando ele estava lá no Areópago, Atos capítulo 17, no verso 22 e 23, né? Ele se levanta e ele vai dizer: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, e esses religiosos aqui, ele não aplica como uma questão negativa, e sim para contextualizar aquele momento, né? Então, ele é um observador, ele analisa, fala, como é que eu posso entrar aqui e fazer com que essas pessoas possam ter a atenção voltada para o Evangelho, né? Então, ele é um analítico, né? Isso. Ele também é pedagógico, né? Observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar da inscrição ao Deus desconhecido. E a partir dali, então, ele entra para pregar o evangelho, né? E aí ele não confronta ninguém nesse momento, mas ele tenta ganhar aquelas pessoas através da argumentação, ok? Através da argumentação. Então, essa é uma característica também que nós encontramos em membros da nossa igreja, ok? Olha só também como ele diz aqui em Romanos 3,9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Mas olha só, é uma mensagem confrontadora, mas fundamentada numa argumentação muito grande, né? O confrontador puro e simples, ele não argumenta tudo isso. Ele vai falar, todo mundo é pecador, vai para o inferno se não aceitar Jesus e ponto final, né? Agora, o intelectual não vai dizer, né? Os textos da Bíblia que falam sobre o inferno, que falam sobre o céu, que falam da salvação, sobre a perdição. E só depois dele falar tudo isso é de que ele vai ter uma conclusão da sua mensagem, né? E aí, então, nós podemos fazer essa distinção entre o confrontador e o intelectual, né? Olha só, o intelectual, né, ele tem que ter cuidado, porque senão ele pode se perder no estabelecimento de relações entre vários pontos de vista, né? E em vez de ser um evangelismo, se torna apenas uma aula. Tem dificuldade de perceber os sentimentos também envolvidos na questão, ok? Aí a gente vai parar aqui, né, hoje, no confrontador e no intelectual, né? Vamos ver ainda, para você ter uma ideia, o testificador, né? Vamos ver o interpessoal, vamos ver ainda a convidativa, vamos ver também a prestativa, ok? E aí, certamente, você vai se identificar com um desses estilos aqui, né? E aí, olha, você ser cheio do Espírito Santo não muda o seu estilo, só vai fazer com que você esteja mais preparado para, dentro do seu estilo, ser sal de boa qualidade e luz de boa qualidade, ok? Quero usar mais 5 minutinhos só para nós termos aqui uma visão geral. Miriam, tem alguma consideração antes disso aí? Uma consideração da Tamires, né? Se essas formas de evangelismo estão ligadas ao temperamento, ou seria mais uma questão de manifestação de dom depois da conversão? Estão ligados ao temperamento. É a maneira como Deus te fez. Uhum. Depois de cheio do Espírito Santo, você pode observar, então, aquelas áreas em que você precisa ter cuidado e você fica, então, mais comedido, mais comedida. Mas é como Deus nos fez, né? E aí, depois da salvação, o Espírito Santo, então, vai nos modelando. Aí, então, pode falar. Pergunta da Catilene, que eu endosso, embora assim, já é uma pergunta meio comentário, no caso dela é uma pergunta. É possível não se identificar
com um único estilo? Bom, eu tenho certeza que é possível não se identificar com um único estilo. É possível, sim, mas vai ter um estilo em você que vai ser mais forte. Vai ser um estilo dominante. Você vai ter um estilo dominante. Pode ser até que você tenha característica de um ou outro estilo, mas você vai ter um estilo dominante. Tá? E a gente precisa prestar atenção no nosso estilo dominante, porque o estilo dominante vai ser aquele que nós vamos estar usando com mais naturalidade, tá? Com mais frequência também. Né? Então, a gente precisa estar entendendo isso. Hoje, vimos o confrontador e o intelectual, né? Mas na domingo que vem nós vamos ver os outros, e aí você vai poder, assim, talvez você seja confrontadora, convidativa, né? Mas o que vai acontecer? Se você tiver como dominante o confrontador, isso significa dizer que você vai ser direto, e você vai dizer assim, ó, você precisa aceitar Jesus ou vai para o inferno, né? E vai assim, por isso, então, eu estou te chamando para você ir na igreja hoje. Né? Então, o que se destaca mais é a questão da confrontação. O convite é uma conclusão, ok? Então, nós podemos ver em Pedro, por exemplo, mesmo ele sendo iletrado, segundo a Bíblia, quando ele prega, né, um sermão, né, embasado, né, mas o estilo que sobressai é o de confronto. Então, nós podemos ter essa certeza de que você pode ter mais de que um estilo, mas você vai ter um estilo dominante. O negócio aqui é para você entender de que existe um jeito natural que você pode evangelizar sem você estar se violentando, né? Que você não precisa querer ser como uma outra pessoa. Você pode ser exatamente como Deus te fez e você ser sal de boa qualidade e luz de boa qualidade. Mais alguma coisa aí, Miliane? Eu vi, acho que a Nádia já colocou alguma coisa. Não, é só mesmo esses comentários. A Nádia falou que não sabe quem ela é. Enfim, a gente... eu não sei, eu acho que a gente precisava ver todos, né, para poder começar a ter Isso daí. Isso daí. Então, a Nádia, ela vai ter a oportunidade de ter uma visão mais ampla do que aquilo que ela é, depois que nós observarmos todos os estilos. Hoje fica só, por causa do horário também, o confrontador e o intelectual, né? Por exemplo, assim, a Miliane, ela tem, assim, tanto a questão de confrontadora e intelectual. Acho que ela é mais intelectual do que confrontadora, mas eu vejo na sua vida esses dois estilos, né? Esses dois estilos, né? Mas Eu já vi exemplo para Cristo, até o Juninho zoando no chat. Então, eu acho que você tem a Sandra, por exemplo, também. Ela tem um estilo um pouquinho confrontadora e também intelectual. Eu acho que a gente começa bem hoje com a superintendente e a vice aqui para a gente ter uma visão. E até legal também de que elas estão diretamente inseridas dentro da escola bíblica dominical, né, que precisa desse estilo intelectual e tal, e até a profissão também que elas escolheram. Então, isso demonstra também para nós a possibilidade de nós fazermos esse tipo de avaliação. Então, hoje nós começamos com esses dois que são clássicos, né? Talvez os outros, né? O prestativo, o convidativo, né? O interpessoal. Então, talvez esses sejam outros que a gente talvez não converse tanto, né? Assim, de uma forma mais explícita. E a partir de domingo que vem, nós temos mais um motivo para a gente estar ligado na escola dominical para descobrirmos qual é o nosso estilo de evangelização, ok? E assim seremos melhores sal da terra e luz do mundo, né? Conforme a Bíblia coloca para nós, tendo alto potencial, né? Tendo a possibilidade de desenvolvimento de relacionamento íntegro, né? E também fundamentado numa comunicação transparente. Mas a semana que vem nós estaremos entrando mais a fundo dentro dessa questão de como ser um cristão contagiante dentro da visão do Sermão do Monte, ok? Hoje nós tivemos aí mais de 50 pessoas participando, muito legal mesmo, e aí eu espero vocês logo mais à noite no nosso culto, online presencial, e também no próximo domingo, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, ok? Vamos orar e eu volto a palavra para a Sandra. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela existência da Escola Bíblica Dominical, pela mobilização
que o Senhor tem proporcionado para que as pessoas se despertem, que nós possamos, ó Deus, colocar essa questão do nosso crescimento espiritual como prioridade. Obrigado pela Igreja Evangélica Nacional de Agronomia, que tem sido um instrumento para estar divulgando o Evangelho. Nós estamos procurando ser resposta para esse tempo. Então, que o Senhor nos ajude a alcançarmos esse objetivo. Nós pedimos que o Senhor dê discernimento para as pessoas nessa questão do estilo agora, pessoal de evangelismo, e que isso possa ser uma motivação para que domingo estejamos novamente ligados aqui na Escola Bíblica Dominical. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Muito legal, né, irmãos? Muito intrigante aí essa parte aí do estilo de evangelização, no sentido intrigante, no sentido de no próximo domingo vamos estar aí verificando os outros estilos, e cada um aí se adequando a essa dúvida, qual estilo que eu vou me adequar, que eu sou, que eu tenho que melhorar. Amém. Queremos mais uma vez agradecer muito a sua presença, uma frequência muito boa aqui em nossa EBD. Estive dando uma olhadinha ali, eu acho que superamos até a marca dos 60 ali, porque cada aparelho aí com 3 pessoas, vários aparelhos com 3, 4 pessoas assistindo a EBD. Muito obrigada, amados. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, fortaleça a sua casa. E vamos para alguns avisos para nós terminarmos. Como sempre, hoje, às 19 horas, culto presencial, né? Você que está em casa, assista a live, faça convites. Terça do Avivamento, às 19 horas, que é o nosso abençoado culto de oração. Às quartas-feiras, 20 horas, através do aplicativo Zoom, estamos convidando todos os homens. Por favor, estejam conectados aí na sua reunião, cada grupo aí com a sua liderança. Queremos também falar com os pais e com os adolescentes, incentive-os também a participar da EBD e também a participar às sextas-feiras, às 20 horas, através do Zoom. Os adolescentes também estão em ação. Toda sexta-feira, às 20 horas, tem treinamento, tem palestras com temas específicos da idade. O departamento está trabalhando. Incentive seu filho, sua filha, seu neto, esteja convidando. E os jovens também, Jovens em Ação. Queremos lançar aqui uma campanha para os jovens participarem da nossa EBD e também participar às quintas-feiras, às 17h30, jovens. Vocês também têm um encontro, o licenciado Rafael, com todo carinho, preparado, está ali esperando que possamos estar assim, conectados, avivados, cada departamento tendo estratégias para alcançarmos, mesmo em casa, o seu departamento possa estar em ação. Então, estejam atentos a esses encontros. Vamos estar sempre aqui anunciando, que essa é a única forma de estarmos aí fazendo os avisos na EBD. Muito obrigada, irmão, pela sua presença. Domingo que vem, eu e você e eu aqui, juntinhos na EBD, ok? Aí, gente! Que lindo hoje, gente! Bateu mais de 50, teve uma hora bateu 52 monitores ligados. Gente, bom domingo. Deus abençoe todos, Deus abençoe rica e abundantemente a todos. Amém. Galera, amém. Tchau.